Ele me ligou enfurecido. Por que você está procurando advogada? Eu não falei que eu ia procurar? Que eu ia resolver? Você está pagando caro nessa moça. E gritando comigo. Minha mãe conheceu meu pai bem novinha. E ela se casou com ele nova. E eu vim de surpresa. Não fui uma criança planejada. Mas aconteceu. Minha mãe ficou grávida e ela só descobriu que era uma menina depois que eu nasci. Foi surpresa para ela. Surpresa para meu pai. O meu nascimento e minha infância, até os meus 8 anos, eu era filha única. E eu tinha uma proximidade muito forte com o meu pai e gostava muito da relação que eu tinha com ele. Aconteceu que num determinado período da vida, o relacionamento do meu pai e da minha mãe não estava dando muito certo. Eles resolveram ter mais uma criança para melhorar o casamento. Aquela coisa que as pessoas fazem quando a relação está em crise. Aí nasceu o meu irmão, só que o que eles pensaram que ia melhorar, não melhorou. O casamento entrou em crise, meu pai e minha mãe ficaram separados de corpos dentro de casa. Meu pai morava com a gente, mas os dois viviam separados. E quando eu tinha por volta de 14 anos, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova, mesmo separada de corpos do meu pai. Aconteceu que os dois se relacionaram, e minha mãe engravidou da minha irmã. Na gravidez, ela teve depressão. E eu acompanhava minha mãe nas consultas, cuidava dela com 14 anos. Minha irmã nasceu, e com 3 meses do nascimento dela, meu pai foi embora de casa, porque ele e minha mãe não se entendiam. E eu vi ele indo embora. Sabe, eu fiquei durante 6 anos me culpando por meu pai ter ido embora, porque eu sempre pensei que os dois não tinham dado certo por causa de mim. E eu achava aquilo, como eu vim, como eu nasci sem ter sido planejada. Diferente do meu irmão, o casamento deles não estava andando certo por causa da minha existência. Por muito tempo eu me questionei do motivo de eu estar ali, e eu fiquei cuidando da minha mãe com depressão pós-parto. Cuidei da minha irmã, cuidei do meu irmão, porque minha mãe não tinha condição de cuidar dos dois sozinha. Então eu tive que trabalhar para ajudar dentro de casa, para poder ajudar minha mãe nessa situação toda, e fiquei durante 6 anos sem falar com meu pai, porque eu não perdoava ele por ter nos abandonado. A gente passou por muita dificuldade, muita fome, muita dificuldade mesmo. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente tomou banho com um caneco porque não tinha energia. Os nossos vizinhos é que ajudavam a gente com alimentação. A gente ganhou muita cesta básica, muita coisa dos vizinhos. A igreja que a gente frequentava também ajudou muito. As pessoas ajudavam a gente com roupas, doações de alimento. Eles foram um sustento pra gente mesmo. Toda a minha infância e a minha adolescência foram assim, ajudando a minha família, sendo o suporte da minha mãe, enquanto meu pai não estava mais presente na nossa vida. Depois de uns 6 anos sem falar com ele, eu resolvi perdoá-lo. Achei que era o certo a fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu descobri que ele e minha mãe não ter dado certo não tinha nada a ver com a gente. E foi a partir daí que a minha vida começou a realmente deslanchar, porque enquanto eu tinha mágoa do meu pai e não aceitava o abandono dele, eu sentia que eu não era feliz. Quando eu consegui, de fato, liberar o perdão, independente das escolhas dele, eu consegui viver uma vida mais tranquila. Com 15 anos, eu tive a brilhante ideia de namorar com um rapaz da igreja. Eu gostei muito desse rapaz, ele era um pouco mais velho que eu, e a gente começou a namorar. Minha mãe deixou, porque ela sempre teve na cabeça o seguinte: melhor deixar namorar dentro de casa do que escondido. E aí a gente começou a namorar. Eu achava ele super legal. A gente namorou por volta de 3 meses e foi bem conturbado. Com 2 meses de namoro, eu descobri que ele tinha uma filha e ele me havia escondido isso. Eu só descobri porque ele ia sempre com blusas de manga comprida e bem apertada e nunca deixava eu encostar muito nele. Um dia, eu, sem querer, encostei-no, a blusa levantou e tinha um coração tatuado com o nome de uma mulher. Eu questionei o que era aquilo. Era o nome da filha dele. Mas acabei perdoando e continuei o namoro. Aí, com 3 meses de namoro, ele foi conversar comigo e disse que ia terminar porque não dava mais pra gente continuar. No outro dia, eu dei catapora e não apareci mais na igreja por causa disso. Ele pensou que eu não tinha aparecido porque eu estava sofrendo por causa dele. Mas na verdade eu estava passando mal. Doente mesmo. Fiquei triste com o término, claro, mas estava tudo bem.
Até que eu fui descobrir que ele tinha terminado comigo porque estava namorando outra moça da igreja e ia noivar com ela. E depois descobri que ele era casado com uma terceira pessoa. Tinha 2 filhos com essa mulher. A esposa dele apareceu na porta da noiva batendo para contar que ele era casado. E esse rapaz sumiu. Eu lembro que foi um livramento na minha vida, porque eu pensei, quase que eu ficava noiva dele, ia ser eu recebendo a esposa na minha porta. Mas isso me traumatizou muito. Eu tinha 15 anos e o homem já era casado. Eu conheci ele quando eu tinha 19 anos. A gente mora no mesmo bairro. Eu morava na rua de cima, ele na rua de baixo. A gente estudou nas mesmas escolas, frequentou os mesmos lugares, tinha os mesmos amigos. Só que a gente nunca se viu, nunca se conheceu. Eu fui conhecer ele na célula da minha mãe. Minha mãe tinha uma célula na garagem da casa dela. E eu o conheci lá. Eu sempre gostei de homens altos. E na época eu o achei encantador porque ele era um rapaz simples, gente boa e super divertido. Eu me encantei pela forma dele conversar, pela forma de falar e pelo quanto ele era engraçado. Eu me lembro que nesse dia eu estava na célula, ele também estava. Eu tinha 19 anos e ele tinha 17. Sou 2 anos mais velha que ele. Qual é o seu nome? Ele me falou e eu perguntei o número do telefone. Eu pedi o telefone dele porque eu o achei super legal. Ele me olhou um pouco espantado, mas me passou o número e a gente começou a conversar. Só que na época eu gostava dele como amiga. A gente conversava muito. Eu ia ver ele jogar bola. Adorava ver ele jogar. Ele andava de bicicleta. E eu ia do lado fazendo caminhada, ele do lado com a bicicleta. A gente conversava sobre um monte de coisas. Era uma amizade muito legal. Todo mundo da igreja falava que a gente já namorava, que a gente já tinha ficado, mas nunca tinha acontecido nada. Era só uma amizade muito forte. Com o tempo, com 8 meses de amizade, eu percebi que estava gostando dele de verdade. Só que eu não queria falar porque achava que poderia estragar a nossa amizade. E eu orei muito, perguntei a Deus se era aquilo que eu queria para minha vida. Porque eu queria fazer intercâmbio, queria fazer faculdade. Só que como eu nunca acreditei em casamento, nunca acreditei em amor que durasse para a vida toda, eu não achava interessante a ideia de ter um namoro, mas eu gostava dele. E eu me lembro que fiz uma oração daquelas de adolescente, sabe? Quando a gente coloca Deus à prova, eu falei, se for da sua vontade, ele vai aparecer no jogo hoje com algum acessório amarelo. Eu sabia que ele não gostava de cores chamativas, sempre preferiu cores neutras. Então eu pensei que ele não ia aparecer de amarelo de jeito nenhum. Quando cheguei na quadra para assistir o jogo dele, ele estava com um bracelete amarelo. A meia amarela e a blusa que ele jogava era amarela. Eu fiquei ali pensando, será que era coincidência? Até me questionei se não era o inimigo que tinha ouvido minha oração. Mas o fato é que eu gostava muito dele. Falei com a minha mãe sobre isso. Ela disse, toma cuidado, porque ele é uma pessoa muito gente boa. Mas talvez você não esteja preparada agora para namorar. Porque você quer fazer intercâmbio, quer outras coisas. Mas aí eu fui falar com ele. Eu gosto de você. Ele falou que também gostava. Perguntei o que a gente fazia. 2 jovens sem saber o que fazer com o que sentiam. E aí teve uma noite de encontro na igreja, daquelas noites de cachorro-quente que a galera adorava fazer. E nesse dia eu e ele fomos levar uma pessoa em casa. Eram só 2 ruas acima. Na volta, ele me pediu em namoro. Fiquei extremamente envergonhada porque pensei, agora eu vou ter que beijar esse menino. E eu sempre fui muito tímida, mas eu aceitei. Era o dia 22 de agosto de 2013. Era uma noite de sábado. E eu fiquei extremamente feliz. Porque eu não tinha simplesmente aceitado qualquer namoro. Eu havia estudado ele durante muito tempo, estudado a família dele, quem ele era, se era uma pessoa que gostava de trabalhar, os princípios básicos. Então eu achava que aquele relacionamento era o que Deus tinha para mim naquele momento. A família dele, a mãe e a irmã, ficaram um pouco enciumadas porque ele tinha 17 anos e de repente estava namorando. Era um ciúme de mãe e irmã, de cuidado, e eu entendia isso como algo positivo. Não era um menino qualquer que namora com qualquer uma. E a família nem fica sabendo. A gente foi namorando, continuou as atividades da igreja. Ele começou a se envolver mais, virou líder de célula.
eu também era líder. A gente foi crescendo junto na obra. Ele começou um trabalho de descarregamento de caminhão quando a gente começou a namorar. Eu sempre o incentivei a estudar. Eu fazia faculdade, era recepcionista, ganhava um salário mínimo, ia para a faculdade, fazia bolinhos para vender na porta da faculdade. Ele trabalhava. A gente foi crescendo junto mesmo, os dois andando no mesmo ritmo. E o namoro dava muito certo. A gente era muito feliz. Eu era muito feliz ao lado dele. A gente compartilhava tudo, estava sempre junto na igreja, sempre próximo. As pessoas achavam que a gente era irmão, de tão legal que era a relação. Era um relacionamento muito saudável. Eu me lembro que a gente havia planejado ficar juntos só depois do casamento. Eu pensava, eu não quero fazer nada que não queira, antes da hora. Quero ficar com ele porque eu quero, não porque ele quer. E eu não me sentia preparada. Para ele estava tudo bem também. Então eu ficava calma e tranquila dentro dessa relação. Com 3 anos de namoro, a gente noivou. Ficamos 4 anos noivos para depois casar. Quando ele falou em noivado, fomos comprar as alianças. Ele foi na minha casa para a gente noivar, mas eu pensei que ele ia me pedir em noivado e a gente ia sair, comemorar de alguma forma. Só que a família dele não foi só minha mãe e meus irmãos que estavam em casa. Nunca entendi o motivo. Ele simplesmente chegou, colocou a aliança e a gente estava noivo. Anos depois, ele me disse que esse dia tinha sido péssimo para ele. Mas eu nunca soube por quê. Nunca perguntei. Ele sempre mostrou traços de uma personalidade forte, de uma pessoa difícil de lidar, mas para mim estava tudo bem, porque quando ele me tratava bem, estava bom. Então era isso. Quando a gente já era noivo, eu fiquei muito pensativa se queria realmente casar com ele. Me lembro de ter falado que queria primeiro terminar a faculdade, comprar um carro, ter as minhas coisas, ter uma casa, para depois a gente se casar de verdade. Em 2017 a gente resolveu comprar um apartamento. Eu havia acabado de me formar na faculdade. Como eu já tinha um financiamento na Caixa, o apartamento não poderia ficar no meu nome, então teria que ficar só no nome de uma pessoa. Eu falei, não tem problema ficar no seu nome, vai dar tudo certo, a gente vai ficar pro resto da vida casados. E a gente comprou no nome dele. Fizemos um acordo naquele momento, até a pastora que vendeu o apartamento pra gente estava presente, porque ela trabalhava nessa construtora. A gente comprou na planta, porque era mais barato. E a gente acordou que seria dos dois, mas que ficaria registrado só em um nome. No dia da compra, eles pediram apenas R$ 100 de sinal para garantir. Eu peguei e dei os R$ 100. Depois fiquei pensando, gente, será que a gente fez certo? Mas as coisas andavam tão certo. Tudo que a gente queria acontecia. Eu não queria morar de aluguel, não queria construir na casa da minha mãe nem na casa da mãe dele. E a gente saiu de casa para olhar imóvel e voltou com um apartamento comprado. Eu lembro que eu tinha um salário super baixo na época e ainda ajudava minha mãe nas despesas de casa, porque eu sempre fui o pilar da minha família. E meu dinheiro dava para pagar as prestações do apartamento, a evolução de obra e ainda pagar as contas de casa. Até hoje eu não sei como. Eu tinha 23 anos e já estava pagando um apartamento. Eu confiei muito em Deus em todo o processo. E as coisas davam certo. A época de entrega do apartamento seria em 2020. E sabe o que aconteceu em 2020? A pandemia. Eu ia me casar primeiro em março, depois julho, depois em julho, depois em dezembro. E no final, não casei nada. Já tínhamos pago o fotógrafo. O meu vestido estava pago, tudo acertado. Só faltava o terno dele. E aí, veio a pandemia. Eu já estava no processo de ir à gráfica, mandar imprimir os convites. E aí tudo parou. E assim a gente não se casou na igreja do jeito que eu sempre quis. Eu nunca quis casar, como eu já disse antes, porque queria fazer outras coisas primeiro. Mas quando eu vi que ele era uma pessoa boa, que poderia cuidar de mim, que eu poderia ser feliz ao lado dele, eu pensei, a ideia de casamento não é ruim. Não é que eu nunca quis casar. Eu acho que era medo, assim como minha mãe passou, minha avó, minhas tias. É um histórico traumático, então ele era a minha fortaleza. Era a pessoa que nunca iria me enganar, nunca iria me abandonar. Eu conhecia a família dele, os amigos, ele morava na rua debaixo da minha casa. Fui ao cartório, fizemos tudo direitinho, já estava tudo pago. Não pudemos nos casar na igreja do jeito que eu sonhava, e eu quero falar sobre isso. Eu sempre quis casar com um arco de flores. Ia fazer um arco cheio de flores, ia ter uma coroa de flores na cabeça.
porque eu gosto de flores. E é engraçado, eu nunca recebi flores na minha vida. Nunca recebi. E eu queria muito que fosse tudo muito floral, tudo muito alegre, tudo muito lindo, porque eu ia realizar o meu sonho de ser feliz, de estar com alguém que seria bom pra mim, que seria o pai dos meus filhos. Eu acreditava muito que ia ter 2 filhos, um menino e uma menina, o Israel e a Aurora. Eu acreditava muito nisso. Só que as coisas mudam. A gente casou no cartório, fizemos tudo bonitinho e não fomos morar no apartamento logo depois porque o apartamento atrasou a entrega por causa da pandemia. Então fiquei 6 meses casada e a gente morando separado. Ele morando com a mãe dele e eu na casa da minha tia. Até que o apartamento foi entregue. Mas a gente não tinha dinheiro para arcar com as coisas do apartamento, porque ele vinha daquele jeito que a construtora entrega. Aí eu fui demitida do trabalho onde estava e ganhei uma rescisão muito boa que deu pra gente reformar o apartamento. A gente pegou porcelanato, fez rebaixamento, foi fazendo as coisas. Só que não tinha móveis. E eu fiquei pensando, como a gente vai fazer? Aí onde ele trabalhava era uma empresa terceirizada. E essa empresa resolveu deixar de terceirizar para cuidar diretamente da logística. Para fazer a troca de CNPJ, tiveram que demitir os colaboradores. Ele pegou o acerto e no outro dia já estava na outra empresa. Foi só a troca. E com esse acerto, a gente conseguiu comprar móveis. E eu chorei muito, agradeci muito a Deus. A gente ficou muito grato. O apartamento foi tomando forma. E como a gente não tinha casado no religioso, só no civil, os fornecedores foram devolvendo o dinheiro do casamento. E com esse dinheiro, a gente fez os móveis planejados. O apartamento foi tomando forma. E eu fui falando. Cara, a mão de Deus na nossa vida é surreal. Eu contei em outros relatos que quando eu morava com a minha mãe, a casa era muito simples. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Entrava água dentro de casa. Meu quarto enchia de água e eu acordava de madrugada tirando água do quarto. As coisas tinham que ficar sempre no alto por causa da infiltração. E eu me lembro que na primeira chuva dentro do apartamento, eu olhei para o teto e falei, nossa, que lindo. Não chove aqui dentro. Porque não chovia dentro da casa. Eu sempre fui muito grata com as pequenas coisas. Acho que quem não teve muito é assim, grato com o mínimo. A gente casou em 2020, em 11 de fevereiro de 2021, a gente se mudou para o apartamento. Eu falei, fulano, já temos geladeira, já temos fogão, eu tô indo para lá. Ele disse, mas não tem cortina, não tem isso, não tem aquilo. Eu respondi, não. Eu vou porque eu estou morando na casa da minha tia e eu quero ir para minha casa. Ele falou, então eu vou lá com você de companhia para você não dormir sozinha. O colchão ainda não tinha chegado. Minha avó deu 2 colchões de solteiro. A gente juntou os 2 para dormir na sala, que era o único lugar mais escuro, porque o quarto não tinha cortina ainda. Ele foi dormir comigo e nunca mais voltou. Ficou lá para sempre. E eu fui muito feliz dentro daquele apartamento. Era muito grata, muito feliz. Eu amava ser esposa. Ficava pensando, eu vou fazer tudo certo para tudo dar certo, para as coisas não darem errado. Eu queria muito que desse certo. Na minha cabeça, dava certo pro resto da vida. Se dependesse de mim, eu ia viver feliz pro resto da vida. Porque era isso que eu queria. Eu queria família, queria ser mãe. Queria que aquele apartamento um dia fosse dos meus filhos. Queria cachorro correndo no quintal. Queria ir à escola buscar criança. Era isso que eu queria. O que todo mundo quer depois de um tempo. A gente quer ser família. Quer chegar no Natal e ter os filhos à mesa. Eu acho que eu queria o mínimo. Talvez eu só queria ser amada. Nessa empresa onde ele trabalhava após a troca de CNPJ, ele conseguiu um cargo de supervisor. Ele fez um trabalho muito bom. Era o que me relatava. Mas depois começou a me falar que estava sofrendo alguns boicotes lá dentro. Eu sempre apoiei ele a crescer. Sempre incentivei a fazer cursos. Eu queria ver ele lá no alto, mas queria que ele fosse pro alto junto comigo. Claro que ele tinha seus traços que me deixavam chateada, como falar do meu corpo, dizer coisas que me colocavam para baixo. Ele tinha esses traços assim de uma pessoa que às vezes era difícil de lidar. Mas na minha cabeça estava tudo bem, porque ele falava essas coisas quando chegava com raiva do trabalho. Falava sem pensar. Eu nunca me considerei uma mulher muito bonita ou muito interessante. E ele reforçava um pouco isso. Mas eu gostava tanto dele que achava que estava tudo bem.
quando ele foi demitido desse lugar e começou a procurar emprego em outra função. Foi quando o chefe dele disse que tinha uma vaga em outra cidade, onde ele chegaria como supervisor, mas com a chance de se tornar um grande gerente. Isso brilhou muito nos olhos dele e nos meus também. Eu falei: agora é sua hora de crescer e mostrar o que você sabe fazer. Você sabe desde quando descarregava caminhão. Ele fez a entrevista, ficou alguns dias lá em treinamento. O processo foi bem longo porque a empresa era séria e buscava uma pessoa comprometida para esse cargo. E ele conseguiu. Quando ele me contou que havia conseguido a vaga, eu acho que fiquei mais animada do que ele. Soltei fogos. Quando ele foi para essa empresa, a gente já estava para fazer 4 anos de casados. Nesse período, por volta dos meus 27, ele chegou a cogitar termos filhos. Mas eu não estava pronta ainda. Não tinha o cargo que queria, não estava trabalhando no lugar que gostaria, não me sentia confortável. E eu queria estar melhor psicologicamente para receber uma criança. Como eu tive irmãos e os criei, eu sei do trabalho que dá. Eu sei como é difícil cuidar de uma criança. Então eu falei: não tá na hora, vamos viajar, vamos fazer outras coisas. E ele foi virando a cabeça e passou a querer ser gerente. Disse que não queria mais ter filho. Para mim, estava tudo bem. Se você tá num cargo melhor, melhor ainda, vai ter mais condições de criar uma criança. Quando ele foi para essa nova empresa e falaram que ele poderia se tornar gerente, eu achei surreal de bom, porque eu sempre me lembrava do menino de 17 anos que eu conheci, com uma bicicleta, e agora ia virar gerente. Pelo que ele me falava, era um lugar muito chique, uma empresa muito bacana, pessoal muito bom. E ele começou a se moldar com as pessoas de lá. Eu tenho um Corsa 1997, eu amo esse carro. Claro que quero um carro mais novo, mas enquanto ele me leva para cima e para baixo, eu continuo dirigindo. Não me importo de dirigir um carro velho, mas o meu Corsa já não estava sendo tão interessante assim para ele. O celular que ele tinha já não servia mais. Precisava ter o iPhone da última geração. Alguém no trabalho tinha um relógio de R$ 2.000, e ele foi lá e comprou um relógio de 1.000 e sei lá das quantas. E ele parou de me contar as coisas. Antes, todos os passos que dava, tudo o que acontecia no trabalho, ele chegava e me contava. Eu conhecia todas as pessoas do trabalho anterior. Tinha ido no chá de bebê da galera, no churrasco, em vários encontros. Eu conhecia o pessoal sem conhecer pessoalmente, de tanto que ele falava. Mas nesse novo trabalho, eu não sabia absolutamente nada. Não sabia que horas ele chegava, que horas saía com quem estava, onde ia. Nada. Quando ele entrou, ficou rodando muito com o pessoal do Arraqui, porque elas faziam muitas entrevistas em vários lugares, em filiais diferentes. Ele sempre me falava: hoje eu fui levar as meninas do Arraqui para tal lugar fazer entrevista. Então ele pegava essas moças, colocava no carro da empresa e ficava rodando como se fosse um motorista de aplicativo, levando elas nos lugares. Como eu nunca tive ciúme dele e sempre confiei na pessoa que ele era, eu não me importava. Só que eu comecei a ficar um pouco desconfiada quando, no fim do ano de 2023, essas moças do Arraco resolveram ir ao bairro onde a gente mora para comemorar a festa de fim de ano numa hamburgueria que a gente frequentava. Isso eu achei um pouco estranho. Em dezembro de 2023, vieram essas pessoas de outra cidade, percorrendo 70 quilômetros para comemorar fim de ano na hamburgueria do nosso bairro. E ele só me contou quando chegou em casa. Eu falei: o quê? Por que esse povo andou 70 quilômetros para vir aqui comemorar fim de ano? Não tinha restaurante lá na cidade deles? Mas eu não levei mais longe. Achei estranho. Me causou estranheza. Mas estava no período do meu aniversário, estava fazendo minhas coisas e acabou passando. Passou o fim de ano, a gente viajou, foi pra praia, tava tudo certo, tudo bonitinho. Até que ele começou a mudar o comportamento. Foi quando ele começou a ficar muito no celular. Colocou película de privacidade no aparelho. Eu perguntei por que ele tinha colocado aquilo. Ele disse: é porque eu converso muita coisa no meu celular. Os meninos no trabalho ficam vendo e tem muita coisa particular. Às vezes até conversa com o meu chefe sobre demissão de alguém. E quando eu não estou com o corporativo, eu uso o pessoal. Então percebi que as pessoas ficam vendo as minhas conversas. E não é legal. E eu acreditando, achando que eram conversas de trabalho mesmo. E aí eu comecei a achar estranha a relação dele com o celular. Ele sempre que dirigia colocava o celular embaixo da perna.
Dormia com o celular embaixo do travesseiro. Antes nunca tinha sido assim. O celular ficava jogado pela casa. As roupas de uniforme dele começaram a ficar todas apertadas, andar com as roupas super ajustadas no corpo para mostrar os braços. Ele se depilava todo dia. Queria um perfume de R$ 700 para ir ao trabalho, porque não sei quem usava um perfume de R$ 700. Sempre se comparava ao chefe de lá. E aí, um dia ele me falou: Rubi, não vou mais fazer academia aqui no bairro. É muito puxado vir lá da outra cidade, chegar aqui, trocar de roupa e ir pra academia. Vou fazer academia lá, fica mais fácil. Eu achei razoável e disse tudo bem. E aí ele passou a fazer academia lá. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu comecei a sentir que tinha algo de errado dentro de casa. Não sei explicar a sensação. Só sei que dentro do meu coração havia algo errado ali. E eu fui achando que estava ficando maluca. Foi quando fui nos seguidores do Instagram dele, que ele seguia umas 700 pessoas, e resolvi olhar. Rolando seguidores, caiu nela. Na hora que bati o olho nela, o coração vibrou. E eu falei: é essa aqui. Na época o Instagram dela era aberto, e ela tinha várias fotos de ensaio sensual, mostrando o corpo. E eu pensei: essa menina vai me dar trabalho. Eu perguntei a ele quem era aquela moça que ele seguia. Ele falou: é fulana do setor tal, super gente boa, você tinha que conhecer ela, gente boa demais. E eu fiquei pensando: pois é. Nessa mesma semana, os dois pararam de se seguir no Instagram e ela privou a conta dela. E eu falei: tem alguma coisa errada aí. Fiquei com aquilo no coração. Ele está me traindo. E ao mesmo tempo que eu acreditava nisso, eu não conseguia acreditar. Porque uma coisa tão boa que a gente tinha construído, por que estaria assim? Na nossa relação, do lado de fora, parecia estar tudo certo. Mas ele começou a fazer algumas críticas. Uma vez ele me falou que eu era igual a uma geladeira. Isso me deixou extremamente chateada. Ele dizia que se ele não me procurasse, eu não o procurava. Mas não era verdade. A gente sempre teve uma relação de carinho. Só que ele começou a ter essas mudanças. E eu descobri depois que eu tinha dependência emocional, o que piorava ainda mais a situação. A gente teve uma discussão muito feia pelo WhatsApp, porque eu queria muito ser mãe e ele não queria ser pai. Ele falou que queria ser gerente daquela empresa. Eu disse: mas eu estava pensando em retirar o dispositivo intrauterino, porque já quero ter filho. Seria uma ideia legal. Ele virou para mim e disse: eu não quero ser pai. Já falei isso com você. Se você se tornar mãe, você vai se virar com essa criança, porque eu não vou criar esse filho. A gente era casado. Eu falei: fulano, você me odeia? Jamais que eu vou ter filho com um homem que não quer ser pai do meu filho. Já basta que meu pai me abandonou. Eu não preciso de dar ao meu filho um pai que também vai abandoná-lo. Ele ficou sem reação com o que tinha dito, mas eu fiquei muito chateada. Acabei perdoando aquela conversa e a gente continuou. Por volta de junho, meu pai começou a passar muito mal. Toda a vida, meu pai sempre foi muito doente, mas a gente nunca sabia o que ele tinha. Eu tinha um acompanhamento muito de perto com ele, ia visitá-lo, já havia perdoado tudo do passado e a gente tinha uma relação muito boa. Aí fui visitá-lo. Ele estava com as perninhas muito inchadas e começaram a aparecer feridas pelo corpo. Fizeram os exames e descobriram que ele estava com leucemia. Inclusive, ele morreu sem saber que tinha câncer. Quando a gente assustou, já não havia mais o que fazer. Eu não sabia da gravidade do quadro e achava que era um exagero dos médicos, porque eu não queria aceitar a morte do meu pai. Numa quarta-feira eu fui visitá-lo no hospital e falei: pai, vou voltar no fim de semana para ficar com o senhor. Na quinta-feira ele foi internado na unidade de terapia intensiva. Na sexta-feira foi entubado. No sábado, já não estava respondendo. E no domingo eu me despedi dele de manhã. É tão triste porque meu pai estava feliz que eu era casada. Estava muito feliz que eu tinha uma pessoa boa do meu lado, porque ele não tinha sido uma pessoa boa para minha mãe. E naquele domingo eu me despedi dele e disse: pai, pode ir com Deus, porque está tudo bem. Você sabe que eu sou casada com fulano e a gente está ótimo. No mesmo dia ele se foi. E com a morte do meu pai, eu fiquei muito mal dentro de casa, muito triste, chorando, meia fora de mim.
E o meu então marido agindo estranho e eu tendo que tentar entender o que estava acontecendo ao mesmo tempo em que tentava lidar com o luto do meu pai. Em agosto de 2024, teve uma festa de uma amiga minha. Ele me levou nessa festa, era num sítio. Ele me deixou lá às 2h31 da tarde. Às 2h35 ele ligou para a amante, porque onde ele me deixou na festa era o caminho do meio, para onde a amante dele morava. Ele me deixou na porta e foi encontrar com ela. E eu fiquei muito mal nessa festa porque uma moça apareceu dizendo que era espírita e que o meu pai tinha um recado para me trazer. Eu já estava sofrendo com ansiedade. A moça veio. Seu pai tem um recado. Eu passei muito mal com aquilo. Corri para o banheiro e liguei para ele. Ele não me atendeu. Liguei de novo, não atendeu. Mandei mensagem para a mãe dele. Ela disse que ele não estava lá. E eu já fiquei com aquilo no estômago. Ele havia cortado o cabelo de manhã bem cedo às 8h, sendo que normalmente cortava às 5 da tarde de sábado. Disse que tinha cortado mais cedo para me levar na festa, mas a festa era à tarde e daria tempo de me levar e ainda cortar o cabelo às 5. Cortou cedo porque tinha compromisso depois. Fiquei ligando, chamada de vídeo, ele recusava tudo. Lá pelas 7 da noite ele me mandou mensagem dizendo: "O que você quer? Está ligando até para minha mãe, tá desconfiando de mim." Eu tentei explicar o que havia acontecido na festa, que eu precisava muito contar para ele. Minha tia estava trabalhando no hospital, minha mãe estava num compromisso e ele era meu marido. E ele disse: "Pode mandar mensagem." Eu disse: "Preciso te ligar." Ele disse: "Não vou atender, parece que você está desconfiando de mim, estou no banheiro." Acabou que ele apareceu mais tarde e me buscou. No carro, ele gritou: "O que tanto você queria me falar?" Eu contei o que havia acontecido na festa, sobre a crise de ansiedade, sobre a moça que disse que era médium e invadiu o meu espaço falando do meu pai no meio da festa da minha amiga. Ele abaixou a guarda, falou baixo comigo e pediu desculpa, mas ali eu já sentia que estava acontecendo alguma coisa. A gente foi embora para casa, eu tomei banho, deitei e nessa madrugada eu acordei por volta das 4, 5 da manhã e dentro do meu coração ficava aquela voz: "Pega o celular dele, pega o celular dele." E eu dizia: Não vou, porque da outra vez que eu havia ficado com suspeita de traição, eu tinha logado o WhatsApp dele no meu computador para ver o que estava rolando. E ele descobriu que o WhatsApp estava logado e acabou com a minha raça, me xingando muito, dizendo que eu não confiava nele. E eu havia prometido que não mexeria mais no celular dele. Mas nessa madrugada, a voz não me dava sossego. "Pega o celular, pega o celular." Eu levantei, fui até a sala, andei de um lado para o outro. E eu fui um pouco rude com Deus, eu disse: "Se é você falando, me mostra o que está acontecendo. Porque eu não fico mexendo no celular do cara assim, e o que é isso?" E dentro do fundo do meu coração, de uma forma suave, veio: "Vai nas ligações de WhatsApp." Fui no quarto, peguei o celular, abri as ligações de WhatsApp. Várias ligações para ela. Fui bater nas datas. A data que a gente estava viajando na cidade da mãe dele, o dia que eu estava na festa, que ele me deixou na porta e ligou para ela. Um dia que ele disse que ia chegar mais tarde porque estava jogando bola com os menigos. Tinha ligado para ela. Inclusive, num dia em que a gente estava de viagem na cidade da família dele, numa festa, ele tinha ido ao banheiro e ligado para ela de lá. E nessa mesma viagem, ele veio até mim e disse: "A gente conheceu um casal que está junto há 50 anos. Você tá pronta para viver comigo 50 anos?" Meia hora antes, ele tinha ligado para ela do banheiro. Eu fui ligando os casos, ligando, e o acordei. Ele acordou assustado e disse que era a menina do Arraque, que ela estava fazendo algumas contratações e ele havia precisado ligar. Eu perguntei: "E você ligava para ela no fim de semana? Você me deixou na porta do aniversário da minha amiga e ligava para ela?" Ele disse: "Era para resolver um negócio de atestado de um funcionário." Eu perguntei: "E precisava ser chamada de vídeo?" Ele disse que ela não havia atendido as ligações comuns. Eu falei: "Então cadê as conversas que eu não achei?" Ele disse que tinha apagado porque achava que eu ia ficar estranha com conversa de trabalho. Eu fiquei tão nervosa, que, como sempre acontece comigo quando passo por um baque muito forte, meu corpo desligou e eu dormi. Acordei por volta das 10 da manhã, ele fazendo o meu café da manhã, como todo domingo. A gente ficou no sofá,
Eu pensando em tudo. Aí, sem querer, acabei ligando para ela, tentando entender as ligações. Ele disse que ela retornou a ligação e que ele explicou que eu tinha visto as conversas e que eles não poderiam conversar mais pelo celular particular porque estava ficando muito estranho. Eu perguntei: então, cadê as conversas? Ele disse que havia apagado. Eu insisti: fulano, isso é conversa de trabalho. Por que você não conversou pelo corporativo? Ele ficou sem argumento. Disse: tá bom, vou falar. A gente conversava conversa particular. Então ele falou que, como meu pai tinha morrido e eu estava muito mal, e ele estava passando por muitos problemas no trabalho, ele tinha começado a conversar com ela. Disse que o chefe havia pedido que ele procurasse a psicóloga do trabalho, mas que não tinha conseguido desabafar com ela. E que essa moça fazia uma espécie de ouvidoria na empresa. E que as conversas tinham começado como coisa de trabalho e depois acabaram se tornando particulares. Eu perguntei que tipo de conversa particular. Ele disse que perguntava o que ela gostava de comer, coisas assim. Eu falei: fulano, nem a minha irmã de 15 anos conversa esse tipo de coisa no telefone com um homem casado. Eu saí de casa de carro, fui dar uma volta, tentando processar. Quando voltei, ele foi conversar comigo. Disse que nunca havia me traído com ela, que era só conversa mesmo, que não iria mais conversar com ela e que aquilo tinha acabado. Fizemos um acordo. Ele nunca mais conversaria com essa moça e eu não iria mais procurar saber sobre ela. A gente ia continuar a nossa vida. Foi a partir daí que eu comecei a passar muito mal dentro de casa. Já vinha de várias infecções, várias visitas ao ginecologista. Eu achava que era por causa do dispositivo intrauterino. Em setembro, eu fui retirar o dispositivo intrauterino. Quando ela tirou, a coisa piorou. Eu passei muito mal. Tinha tanta dor que chegava a ter crises de desmaio. Aí a médica me chamou para conversar e disse: Rubi, eu vi seus exames. Você fez vários exames. Você retirou o dispositivo intrauterino. O problema não é o dispositivo intrauterino. Você está com doença inflamatória pélvica. E isso é o que está causando esse problema dentro de você. Ela disse: agradeça a Deus, porque você quase perdeu seu útero. Quase ficou sem poder ter filhos. Ela perguntou se eu tinha vontade de ter filhos. Eu disse que sim. Ela perguntou com quantos parceiros eu ficava. Eu fiquei em silêncio com os olhos cheios de lágrimas e disse: moça, eu sou casada. E ela pegou na minha mão e falou: não estou colocando nada na sua cabeça, mas quando você chegar em casa, converse com seu marido. Eu saí de lá sem saber o que estava acontecendo. Fiquei internada e tive que fazer 15 dias de tratamento para curar a infecção. Graças a Deus, não chegou a subir para as trompas. A gente conseguiu tratar a tempo. E eu melhorei. Quando eu fui comprar os remédios com ele e perguntei se ele já havia me traído, ele me olhou nos olhos e disse: eu sabia que você ia perguntar isso. Eu nunca te traí. Por isso que você ficou mal desse jeito. Você ficou traumatizada com as conversas e as ligações que você viu no celular e passou mal por isso. E eu acreditei. Porque às vezes o que você quer é acreditar na mentira que conforta. Em outubro, a moça entrou de férias. E eu, aliviada, acompanhava de perto o corporativo dele sem ele saber. Teve um evento no Expo Minas, em BH, voltado para a área deles. Fretaram um ônibus com umas 30, 40 pessoas. Ele foi, ficou o dia todo, participou, voltou para casa e me contou sobre o evento. Não perguntei sobre ela porque aquilo estava encerrado para mim. A gente dormiu e de madrugada caiu uma chuva muito forte. Fui fechar as janelas. O corporativo dele estava na cozinha carregando. E eu, sem conseguir resistir, resolvi olhar. Vi a foto com todas as pessoas no evento. E ela estava na foto. Bloqueei o celular, desliguei a luz da cozinha e saí andando. A mesma voz suave veio no meu coração: volta lá e abre tal conversa. Falou até qual conversa eu tinha que abrir. E havia realmente uma conversa. Quando eu abri, tinha a foto dos dois. Ele tinha tirado uma selfie com ela no evento. E uma terceira pessoa havia respondido: fulana é linda, mas você é sem comparação. E ele havia respondido com vários beijinhos, de uma forma que nunca conversou comigo. Fui direto ao celular pessoal dele. E nas fotos, tinha a imagem dos dois. Ela com o iPhone dele na mão, tirando uma selfie dos dois, os dois super sorridentes, e eu comecei a gritar dentro de casa. Não conseguia parar de gritar.
Ele tentando me acalmar de todas as formas enquanto eu perguntava: por que a faxineira do seu trabalho está dizendo que vocês são um casal lindo? O que está acontecendo? Ele foi me justificando que as pessoas de lá eram simples, que todo mundo tinha tratativas amorosas entre si, que isso era normal naquele ambiente. Eu disse: fulano, eu trabalho na minha empresa no mesmo período que você na sua, e nunca ninguém me chamou de casal de ninguém, porque eu nunca dei esse direito a ninguém. E aí eu gritando, minha pressão subiu, passei muito mal e apaguei. No outro dia, ele foi trabalhar. Eu era home office. Ele acordou chorando horrores. Eu falando que não acreditava, que eu havia pedido para ele não ficar próximo dessa moça e ele havia continuado. Ele foi dando justificativas. Ela sentou do lado dele porque a cadeira estava vaga. Foi ela que pediu para tirar a foto. Eu disse: você poderia ter sido mal educado, porque você sabe ser mal educado quando quer. Nesse dia eu já estava com o número do telefone dela, do chefe dele e da chefe dela. Liguei para ela várias vezes e ela não atendeu. Quando atendeu, foi bem rude. Quem é? Do que se trata? Sou a esposa de fulano e gostaria de saber por que tem uma foto sua e do meu marido no celular dele e a faxineira tá chamando vocês de casal. Ela foi desconversando. Eu disse: olha, se você não me falar o que está acontecendo, eu tô saindo agora para ir até aí na sua cidade conversar pessoalmente. Tenho certeza que naquele mesmo instante ela ligou para ele dizendo que eu estava indo para lá. Ele ficou louco, mas aconteceu que caiu uma carreta de milho na Brasil que vai para aquela cidade e fechou tudo. Não tinha como sair. E foi até bom eu não ter ido, porque imagino que eu chegaria lá e descobriria tudo na hora, diante de todo mundo. Liguei para o trabalho dela me passando por candidata à vaga de emprego, para conseguir falar com ela diretamente. Quando falei com ela pelo ramal da empresa, ela disse que saía às 4h15 e que me ligaria. Quando deu 3h58, ela me mandou uma mensagem enorme, que eu tenho certeza que foi escrita com a ajuda de inteligência artificial, dizendo que não tinha nada para me falar, que se eu quisesse saber de alguma coisa era para eu conversar com meu marido e que ela não me devia nada. Aí eu mandei mensagem para ele dizendo que havia conversado com ela e que ela me tinha contado tudo. Não era verdade, ela não tinha me falado nada, mas ele acreditou. Disse que deu dor de barriga só de ler a mensagem e demorou para chegar em casa. Passou no mercado, comprou o meu amaciante favorito, meu pão favorito, meu bolo favorito, meu suco favorito. Passou na casa da mãe dele. Quando chegou, tomou banho, pediu pizza, a gente comeu. E aí eu pedi para conversar. Perguntei se a gente podia voltar ao mês de agosto, quando eu havia encontrado as ligações. Ele disse: não tenho nada para te falar. Tudo que você sabe, já sabe. Eu insisti. Vi a foto de vocês. A moça disse que não tem nada para me falar e quer saber o que está acontecendo. Ele respondeu com deboche: se ela já te contou, então não tenho nada para te falar. Aí eu perguntei diretamente: fulano, você me traiu com ela? E ele respondeu: sim. Eu fiquei paralisada. Perguntei quando havia sido. Ele disse: foi logo depois da morte do seu pai. E eu disse: eu estava de luto? E você estava com outra pessoa? Ele disse: foi só uma vez. Foi na casa dela, depois do trabalho. Eu saí de moto, fui até lá. E me contou tudo, até a forma como ficou com ela, o tempo que ficou, e disse que levantou e falou: eu quero ir embora, eu quero ver a Rubi. E que saiu de lá, chegou em casa. E eu estava no sofá com o pijama favorito dele, esperando para assistir um filme juntos. Disse que ele entrou no banheiro e chorou horrores pelo que havia feito. Eu perguntei: mas por que você me traiu com ela? O que aconteceu? Porque eu não estava entendendo. Eu era a esposa dele. Eu fazia de tudo para as coisas darem certo. Eu me achava uma pessoa bacana, sempre fui honesta. E aí ele disse: ela não é tão bonita assim. E ele respondeu: ela é muito bonita. Inclusive tem um corpo muito bonito e uma bunda muito grande. Na hora em que ele falou isso, eu levantei, fui escavar os dentes, senti meu corpo ficar estranho, deitei na cama e dormi até o outro dia. No sábado, ele foi trabalhar. Era o aniversário da minha avó. Eu fui à festa catatônica. Não falava nada. Andei pela casa sem falar nada. Cuidei dos meus passarinhos sem falar nada. As pessoas perguntavam: cadê fulano?
Eu não respondia. Quando acabou a festa e cheguei em casa, ele estava colocando a mochila nas costas e pegando alguns pares de roupa. Eu perguntei: Fulano, para onde você está indo? Ele disse: estou indo para a casa da minha mãe, até a poeira baixar. E eu me lembro que parei na porta e falei: não vai, porque parecia meu pai indo embora. Meu coração acelerava tanto, eu pensava: não posso deixar ele ir embora. Minha mãe ficou 10 anos deitada numa cama depois que meu pai foi embora. Eu vou ficar 10 anos também. Eu ficava com aquela coisa. Ficava falando: não vá embora, por favor. Ele disse: eu achei que você nem ia voltar. Achei que você ia ficar na casa da sua tia, porque ele não queria que eu o visse ir embora, igual ao que meu pai tinha feito. Ele abriu a porta e desceu as escadas. Eu deitei no sofá e desmaiei de tanto choro. Chorei noites e noites. Ele foi embora no dia 26 de outubro. Eu me lembro como se fosse hoje, deitada no sofá, chorando, sozinha, dentro daquele apartamento. Mandei mensagem para a mãe dele, avisando que ele estava chegando. Ela perguntou o que havia acontecido. Fiquei aquele domingo dentro de casa, passando muito mal. Ele ia lá em casa todos os dias, mesmo morando na casa da mãe dele. Ia lá, a gente conversava, ele dizia que a gente ia orar, que ia reconciliar o casamento, que tinha saído de casa só para me dar um tempo. Ele saía do trabalho, passava em casa, a gente conversava, ele jantava, e a gente tinha essa relação estranha. No dia 29 de outubro, ele foi lá pegar uma roupa nova. O tênis novo, a blusa nova, tudo novo. Eu perguntei: por que você está levando sua roupa nova? Ele disse: porque vai ter uma fornecedora no trabalho e eu quero estar apresentável. Eu disse: mas você trabalha num setor logístico, você usa bota, não tênis. Ele insistiu: quero estar apresentável. No outro dia era o aniversário dela e ele foi à festa. Fui saber depois, por relato de uma pessoa que estava lá, que nessa festa de aniversário cantaram uma música com o nome dele, perguntando com quem fulano vai casar. E o tempo foi passando. Ele ia me visitar, saíamos juntos, conversávamos muito, eu ia à casa da mãe dele e ele sempre falando: vamos orar, a gente vai dar certo, é só um momento difícil que a gente está passando, vamos continuar buscando a Deus. E eu buscando a Deus em casa, para ele reconciliar o meu casamento. Porque mesmo com a traição, como eu acreditava que tivesse sido uma única vez, eu queria perdoar. Não vou mentir, eu queria ter o meu marido de volta. Foi então que em dezembro, no dia 5, eu desconfiei que estava grávida. A minha menstruação estava atrasada há muito tempo. Quando fui contar para ele, ele ficou fora de si. Começou a me xingar. Eu disse: fulano, eu já te perdoei. Volta para casa. Vamos continuar nossa vida. E ele disse: essa é uma desgraça de notícia. Vou ter que falar com a minha mãe. E eu não estava entendendo por que ele precisava avisar a mãe dele que eu estava grávida. Não sabia ainda naquele momento que a outra já estava grávida também. E 2 filhos ao mesmo tempo seria, sim, para ele, uma situação muito complicada. Fui à minha médica, ela pediu exame e eu não estava grávida. Quando eu contei para ele, ele voltou ao normal. Em novembro, fui a Ouro Preto sozinha de carro para dar uma acalmada na cabeça. No fim de semana seguinte, ela foi a Ouro Preto com ele. E ela postou nos stories do Instagram dela, dizendo que estava visitando Ouro Preto pela primeira vez, com a pituquinha dela e aos olhos do fotógrafo favorito. Ela foi aos lugares que eu frequento, a entradas que só sabe quem visita de verdade, que não são as entradas que todo mundo conhece. Se era a primeira vez que ela visitava Ouro Preto, ela não saberia aqueles lugares. Ele a levou na minha cidade favorita. Nos pontos que eu gosto, provavelmente a levou para comer o brownie e o chocolate suíço que eu apresentei a ele. Isso me dói muito, porque a minha vida, a minha história são as coisas que a gente viveu. E essa pessoa é tão bizarra que ela coloca o cabelo igual ao meu, tem uma tatuagem igual a minha, tenta falar igual a mim, se inscreveu no mesmo curso que eu sou formada. É bizarro. Eu tenho muita pena dessa pessoa. Eu tinha uma cirurgia para fazer, uma redução de seios. Ele foi ao hospital, me tratou como esposa, me beijou, ficou do meu lado. Depois me acompanhou na casa da minha tia, onde eu fiquei me recuperando. Veio o aniversário dele no dia 26 de dezembro, eu fiz uma homenagem bonita no meu stories. Ele não republicou e disse que não estava republicando de ninguém porque não estava bem para comemorar. Passou.
No meu aniversário, no dia 28, ele não fez nenhuma postagem para mim, mas me mandou um texto enorme por mensagem dizendo que me amava, que eu era o amor da vida dele. Eu perguntei: não vai me fazer uma postagem? E ele disse: lá vem você de novo. Acho que vou até apagar esse Instagram, não tô aguentando mais. E acabou. Acha que a gente acabou? Chega. Eu estava de cirurgia, deitada numa cama, e minha tia me dando remédio para me acalmar, enquanto ele falava esse tipo de coisa. Eu fiquei sozinha. Passei o Natal de 24 de dezembro sem ninguém. Descobri depois que ele não passou o Natal comigo porque ela tinha vindo para Contagem passar o Natal na casa da irmã dele. A irmã dele. Eu esperava o convite para o Natal deles e o convite nunca veio. Ele só me mandou mensagem dizendo: está horrível o Natal sem você. E já estava com ela. Fiquei na casa da minha tia, em recuperação da cirurgia o mês inteiro. Não me alimentava direito, só chorava, só dormia. E buscando a Deus, pedindo que ele abrisse uma porta, uma janela que fosse. Em fevereiro, eu voltei para minha casa. Mandei mensagem para ele pedindo para ele vir me ver, que estava com saudade. Ele disse que estava na academia e que a cabeça estava ruim, mas que passaria depois. Dormi chateada. Nessa noite acordei de madrugada e tive uma conversa sincera com Deus. Falei: Deus, você está aí, vendo essa história toda. Se tem alguma coisa oculta, mostra, porque eu não estou aguentando mais. Mesmo que tudo isso fosse algo que Deus já vinha me mostrando, eu amava ele demais para aceitar que ele já estava com outra. Não queria aceitar. E as mentiras dele me confortavam. Ele dizia que havia procurado psicólogo, que estava em terapia, que estava tentando entender por que havia traído, porque nunca foi do caráter dele. E essas mentiras me convenciam. Eu pedi: Deus, por favor, se você está me escutando, mostra o que está oculto, porque eu não estou aguentando mais. Acordei às 8 horas da manhã, já na hora do trabalho. Pedi desculpas às meninas por atraso e fui me arrumando. Sempre coloco uma música quando me arrumo. Nesse dia resolvi entrar no Instagram. Não estava procurando nada específico, só abri e a página da empresa dele já apareceu. Veio um vídeo todo aleatório. Veio um vídeo dela, ela estava de lado. Eu falei: essa moça está grávida. Tirei do Instagram e liguei para ele imediatamente. Ele me atendeu carinhoso, como sempre. Oi, tudo bem? Bom dia, eu disse. Então tô ligando porque vi no Instagram da empresa dela que ela tá grávida. Ela tá grávida. Ele ficou mudo e depois disse: aqui não é o melhor lugar pra gente conversar. Eu disse: você vai falar sim, porque se não falar, eu tô descendo nessa cidade agora. Ele falou: tá grávida. Eu perguntei: o filho é seu? Ele: sim. Eu disse: que dia você ia me contar que ia ser pai? Ele disse: calma. Ela está grávida, mas eu não estou com ela. Só fui lá assumir a criança e conversar com a família dela. Eu, chorando, desliguei o telefone. Fiquei pensando, respirando. Aí eu já tinha investigado bem a vida dessa moça. Peguei o telefone da irmã dela, que tem um estabelecimento na cidade. Liguei, disse: olha, você não me conhece, mas sou casada com fulano e estou ligando para dizer que sua irmã está grávida do meu marido. A irmã disse: o quê? Eu confirmei. E ela disse: fulano está namorando com a minha irmã há muito tempo. Inclusive, ela passou o Natal lá na casa da sua sogra. Todo fim de semana ela tá indo pra lá. Eles foram ao parque aquático, a Ouro Preto. Eles estão namorando já faz muito tempo. Eu desliguei e liguei pra ele. Disse: acabei de falar com a irmã da sua amante e ela confirmou que vocês dois estão juntos. E ele perguntou: por que você ligou pra ela? Eu disse: é mesmo? Estou desde outubro esperando uma resposta sua. Você ia me falar por conta própria? Ele disse: então tá certo. Eu perguntei: você está realmente namorando com ela? Ele respondeu: estou, e transando com ela todo dia. Eu desliguei o telefone, fui para o trabalho destruída, voltei para casa, não dormi, chorei a noite inteira. No outro dia eu falei: chega, não quero mais isso. É pra seguir minha vida. Mas aí, por volta de 1 da tarde, recebi a notícia de que meu avô havia falecido na cidade da minha mãe. Tive que sair correndo pro velório. Fiquei muito mal. Já tinha passado pelo luto do meu pai. Estava no meio do luto do meu pai.
Tinha descoberto a traição. Tinha tido uma doença inflamatória pélvica. Descoberto a gravidez. Meu avô morreu. Tinha feito uma cirurgia. Era muita coisa ao mesmo tempo. E eu tentei ir contra a minha própria vida. Minha família me acolheu muito. Fui falar com a minha mãe. Mãe, eu quero me divorciar. A senhora não vai achar ruim? Ela disse. Jamais que vou achar ruim. Não é culpa sua. E eu fui falar com ele. Acho que quero me divorciar. Ele disse, não, vamos esperar a poeira baixar, sentar e conversar. As coisas ficarem mais equilibradas. Vai dar certo. Eu ainda fui na onda, até minha psicóloga ter aquela conversa comigo. Ela virou para mim e disse, Rubi, não quero intrometer na sua vida, mas até quando você vai deixar fulano tomar as decisões? Por que você sozinha não pede o divórcio? Por que você fica esperando a resposta dele? Você tá na mão dele. Você sempre esteve. Não está na hora de você se libertar? E eu falei, nossa, é verdade. E fui sozinha. Procurei uma advogada. Sozinha fui atrás das coisas. Quando a advogada entrou em contato com ele, ele me ligou enfurecido. Por que você está procurando advogada? Eu não falei que eu ia resolver? Você está pagando caro nessa moça? E gritando comigo. Ele ficou com raiva de eu ter pedido o divórcio por conta própria. E eu fiquei com muito medo. Mas a minha advogada me deu força. Você não vai voltar atrás. Vamos em frente. Eu tinha muito mais medo dele do que da minha decisão. Agradeço muito a Deus, a advogada e a psicóloga que chegaram na minha vida. Porque elas foram mulheres fortes que me colocaram no caminho e me levaram aonde estou chegando. Se elas não tivessem dito, acorda, nós vamos entrar com o pedido de divórcio. Nós vamos fazer isso. Eu acho que eu ainda estaria deitada num quarto chorando. Foram mulheres que me levantaram, e quando ele descobriu que eu ia entrar mesmo com o divórcio, ainda assim tentou me encontrar para conversar e o me recusei. Resolvemos tudo por ligação. Como seria a divisão dos bens, como icariam as coisas. E eu disse, a partir de hoje eu não quero mais saber nada da sua vida, e você não fica mais sabendo nada da minha. Mesmo assim, por um tempo, ele continuou me mandando bom dia com um apelido carinhoso, perguntando como eu estava me procurando. Até que eu descobri tudo o que ainda não sabia. O que eu achava que tinha sido uma única vez. Um acidente. Descobri que os dois já estavam juntos desde 2023, desde quando ele entrou naquela empresa. Não foi uma única vez que eles ficaram. Ele já tinha assumido para a empresa que ela era a namorada dele. Lá ele era namorado dela. Em Contagem ele era meu marido. Iam à academia como dois namorados. Eu nem sei se ele realmente ficava até tarde ou o que ele fazia nos sábados. Mas ele já era namorado dela desde 2023, casado comigo. E eu sempre vivendo no ginecologista. A empresa toda sabia. Todo mundo apoiava. A família dela sabia. Todo mundo sabia que ele era casado e todos apoiavam a relação dos dois. Quando eu descobri tudo, entrei em contato com pessoas da empresa dele. Me disseram para seguir em frente, para desistir do meu casamento. A família dele aceitou tudo com facilidade e não me procurou para perguntar se eu estava bem. Porque todo mundo já sabia que os dois namoravam, menos eu. E agora eu estou tocando a minha vida. Estou seguindo. Estou bem. Estou tentando me recuperar da melhor forma possível. Vai dar certo. Eu creio. A gente está no processo de divórcio. O apartamento já foi vendido, já está nos trâmites da Caixa. O divórcio logo sai também. A gente não divorciou ainda, porque é recente. Tudo o que aconteceu foi em fevereiro e agora é só assinar o papel. Eu ainda não sei como vai ser daqui pra frente, mas espero que seja lindo. Espero que eu me recupere bem dos lutos, das mágoas, das tristezas, de tudo isso que eu passei. Acho que isso que eu passei, ninguém merece. Era uma simples conversa que resolvia tudo. Um diálogo. Eu não merecia, mas já que aconteceu, que seja, e espero que eu seja um alerta para outras mulheres, para que entendam os sinais, para que entendam quando as coisas não estão bem, para que entendam o significado de dependência emocional. Porque se eu não tivesse essa dependência emocional, talvez eu já teria saído dessa situação muito antes. Mas explica isso para uma moça que foi abandonada pelo pai e colocou todas as suas esperanças num homem que ela acreditava ser o amor da sua vida. E ficou aqui o meu relato. Que eu possa ajudar muitas moças, muitas mulheres, e que a gente possa vencer um dia de cada vez.